Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal @Investindo Sem Embromação. Começamos hoje com essa frase inspiradora do Coral Young: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. Pense nisso. Então, meus amigos, vamos à luta que a vida não tem replay, aproveite cada momento. Força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Meus amigos, já sabemos como são e como funcionam os fundos imobiliários. Conhecemos a definição de um fundo imobiliário, ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. Vimos ainda 3 tipos de fundos imobiliários bons para investirmos, que são fundos de tijolo, fundos de papel e fundos híbridos. Eu não falei na última aula num tipo de FII que é mais recente na Bolsa de Valores. Como eu não costumo investir em novidades, somente com o tempo, com a maturidade desse tipo de FII na Bolsa de Valores, pode ser que eu possa investir futuramente. Eu vou comentar agora um pouco sobre esse tipo de FII para que vocês possam ter conhecimento. É o FIAGRO. O FIAGRO é um pouco mais recente que os demais fundos imobiliários. O FIAGRO é uma nova modalidade de fundo que investe em propriedades agrícolas e demais ativos relacionados ao segmento, como créditos. Então, se o investidor deseja investir no agronegócio, poderá fazer isso por meio do FIAGRO. Os ativos de um FIAGRO podem incluir títulos da dívida, como certificados recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, ou letras de créditos agrícolas, os LCAs, propriedades rurais, como fazendas, ou até mesmo participações em empresas do setor agrícola. É um segmento totalmente voltado para o agronegócio, para o setor agrícola. Antes da gente começar a falar dos segmentos dos fundos imobiliários, eu vou tecer alguns comentários sobre o crescimento e a importância dos fundos imobiliários numa carteira de investimento. Apesar de estarem atrás do mercado de ações, os fundos imobiliários, ano após ano, ganham mais relevância na Bolsa de Valores. Sem falar que o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, está se tornando cada vez maior. Desse modo, em 2024, a B3 alcançou um total de 513 fundos imobiliários listados. Realizando uma mera comparação, em 2021, por exemplo, a B3 contava com 402 FIIs listados. Ou seja, 3 anos depois, o tamanho do mercado de fundos imobiliários cresceu mais de 27%. Sobre o tamanho do IFIX, o índice também registrou aumento expressivo com o passar dos anos. Se em 2012 o IFIX foi lançado com 44 FIIs em sua composição, hoje o índice já conta com a participação de 114 fundos, somando um valor de mercado de quase 121 bilhões. Eu trouxe esses números para termos uma ideia dessa grandeza. Em quantidade de cotas, o IFIX aumentou 159%. Mas é importante também eu trazer outra visão. Não nos esqueçamos que, apesar de todo esse crescimento, os fundos imobiliários sofrem impactos de fatores econômicos, entre outros. Fatores econômicos como crises econômicas, aumento da inflação e dos juros podem influenciar o mercado de FIIs. Por exemplo, na pandemia da Covid-19, o IFIX perdeu mais de 11% do seu valor, sendo que hoje o mercado de FIIs está perdendo mais de 13%, devido ao receio do mercado, principalmente com relação ao aumento da dívida pública brasileira. Já o aumento da Selic também influencia na saída dos investidores da renda variável para a renda fixa, enquanto a inflação pode gerar valorização nos ganhos dos FIIs, uma vez que muito deles possui a renda corrigida pela inflação. Desse modo, diferentes fatores econômicos podem provocar oscilações nos preços das cotas dos FIIs, como também em seus rendimentos. É importante a gente ter essa ideia. Lembrando que esses vídeos não representam recomendações para investimento, mas vai ajudá-los na sua tomada de decisão, no seu conhecimento. Voltando para a aula de hoje, vamos conhecer os segmentos desses tipos de FIIs. Vamos começar pelos setores que eu não invisto e os motivos pelos quais eu não invisto. Eu não invisto, meus amigos, nos setores de FIIs de hospital e hotel. Começando pelo segmento de hospital, em caso de inadimplência, o problema é maior, porque não vai ser nada fácil a justiça tomar a decisão de expulsar um inquilino de um hospital devido aos aspectos éticos e humanitários envolvidos nessa decisão. Imagina colocar os pacientes literalmente na rua. Isso envolve uma questão muito sensível e crítica, então eu não quero possuir uma exposição
posição nesse setor, uma vez que existem outras opções disponíveis no mercado. No tocante ao segmento de hotel, eu não invisto pela sazonalidade. Tem momentos em que esses hotéis têm muitos hóspedes, em outros nem tanto. Então, alguns momentos você tem uma renda maior e em outros momentos rendas menores. Por esse motivo, eu não invisto no setor de hotéis devido a essa oscilação. Outros segmentos que eu não invisto é o segmento residencial e o setor outros segmentos. Nesses dois segmentos, eu não tenho muita convicção, muita certeza no tocante à segurança. No caso específico do segmento residencial, ele não tem a vantagem competitiva que os outros segmentos têm. Quando a gente está falando de uma laje corporativa, por exemplo, você pega ali um FII de laje corporativa. Ele tem uma laje corporativa com a classificação AAA, ou seja, AAA. É um conceito do mercado imobiliário que se refere ao que existe de melhor em questão de empreendimentos corporativos da atualidade. Isso significa que esses empreendimentos são nível máximo de qualidade, padrão de construção e de tecnologia no que diz respeito a sistemas prediais. Dessa forma, o AAA é a classificação máxima dessas edificações. Nesse sentido, para poder se enquadrar nesse conceito, o projeto precisa ser moderno e contar com uma eficácia elevada, tanto em termos de tecnologia quanto em relação a questões energéticas. Além disso, as lajes corporativas, na grande maioria das vezes, possuem um imóvel de alta qualidade e uma localização extremamente privilegiada, em uma avenida, em uma localização estratégica, por exemplo. Então, é algo que tem um grande diferencial. E quando tem-se um grande diferencial, você tende a ter uma valorização maior ao longo do tempo. Você tende a ter uma robustez maior, uma segurança maior daquele ativo. Quando a gente fala de um segmento residencial, não. Você tem uma casa que não possui esse grande diferencial competitivo. Portanto, dentro da metodologia Investidor Atuante e Objetivo, IATO, tanto os FIIs do segmento residencial quanto aos FIIs do segmento outros não fazem parte da minha estratégia de investimento. Outros aqui são segmentos mais específicos, são segmentos pequenos. Quando a gente olha para o segmento outros, no caso dos REITs americanos, por exemplo, são segmentos importantes, grandiosos. Tem REITs de data centers, do setor de comunicação, coisas que são outros, que são segmentos específicos, mas que são muito grandes. Quando a gente olha aqui no Brasil, não. A gente fala de outros, são segmentos extremamente pequenos, com FIIs pouco desenvolvidos e com gestão não tão qualificada. No tipo fundo de tijolo, eu invisto em shopping centers, que investem em grandes centros comerciais, lajes corporativas, que compram prédios e escritórios para locação, e galpões logísticos, que alugam espaço para empresas de logística e e-commerce. No tipo fundo de papel, que são os títulos e valores mobiliários, esses FIIs investem em CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, e LCIs, letras de crédito imobiliário. E, finalmente, no tipo fundos híbridos, os investidores que estiverem procurando por uma opção bem diversificada de FIIs podem recorrer a fundos híbridos. Esses fundos, meus amigos, investem tanto em imóveis físicos quanto em títulos com lastro em imóveis, como os CRIs e LCIs. Normalmente, possuem investimento em imóveis físicos e títulos como CRIs e LCIs em sua composição. É isso. Dessa maneira, além da diversificação, os fundos híbridos podem garantir menos volatilidade e uma renda mais estável. Resumo da aula de hoje, meus amigos. Eu invisto nos seguintes tipos de fundos imobiliários: fundo de tijolo, fundo de papel e fundo híbrido. Nos fundos de tijolo, eu diversifico nos seguintes segmentos: shopping centers, lajes corporativas e galpões logísticos. Com isso, eu possuo uma carteira bem diversificada. Vocês perceberam? O que me ajuda na segurança, volatilidade e rentabilidade. Espero que tenha gostado deste vídeo. Que ainda não assinou o canal, corre lá e assina, não tem custo. Dá uma força para que o YouTube reconheça esse material como uma importante fonte de conhecimento. Assine em @investindo sem embromação. Você não paga nada para assinar. Repasse o vídeo ao maior número possível de pessoas. Deixe o like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Normalmente às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula. Meu muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza e atenção. Conhecimento é tudo. Até o próximo. Fui!